Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Lula que não consegue esquecer o Bolsonaro. É impossível para ele deixar de falar do Bolsonaro, né? O Lula ignorou a promessa de ignorar Bolsonaro e continua xingando o Bolsonaro de tudo quanto é nome, coisa e tal, voltou a xingar Bolsonaro de tudo quanto é nome, né? O Lula adoraria esquecer Bolsonaro. O problema é que a única hora, o único momento em que ele consegue fazer alguma coisa que ele sente apoio da população é quando ele xinga Bolsonaro. Por isso, ele não tem como esquecer. Vamos entender esse assunto aqui, porque isso mostra o fracasso do Lula, do terceiro governo do Lula. Essa notícia foi sugerida por Christian, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Lula tinha falado que não ia mais falar sobre Bolsonaro porque o Brasil é de união, ele quer unir o Brasil e não quer mais polarização e coisa e tal. Isso é uma lorota, a gente sempre falou que era uma lorota isso daí, é lógico que o Lula quer a polarização. A polarização, meu amigo, começou com o Lula. O Lula polarizou muito antes de Bolsonaro polarizar, no final das contas, até porque o Lula está na política brasileira há mais tempo que Bolsonaro. É típico da esquerda separar a sociedade em grupos e coisa e tal e jogar uns contra os outros. Por quê? Porque faz parte da teoria crítica marxista, né? A teoria crítica marxista fala exatamente da vantagem. O que é a teoria crítica marxista? Lá no passado, né, quando Karl Marx inventou aquela lorota que é o Capital lá, aquela teoria dele da mais-valia, e que isso levaria a uma revolução do proletariado, a uma ditadura do proletariado, eles enfrentaram imediatamente um problema. A tal da ditadura do proletariado, a revolução do proletariado, nunca aconteceu. O Marx morreu, mas os seguidores dele continuavam esperando essa revolução do proletariado que nunca acontecia, né? Por que a revolução do proletariado nunca aconteceu? Porque, de fato, a mais-valia é errada. A lógica da mais-valia só existe se você considerar o valor trabalho. O valor trabalho é inútil, não é uma realidade econômica. Hoje se sabe que o valor é o valor utilidade, não é valor trabalho. Se você quer mais detalhes sobre isso, tem um vídeo meu lá no canal Ancapso Classic, em que eu destrincho essa teoria toda por trás. O vídeo se chama Mais-Valia Existe, né? Então o fato é isso, nunca teve a revolta do proletariado. Aí o que os marxistas começaram a se perguntar? Não, por que não aconteceu a revolta do proletariado? Será que o Marx estava errado? Não, isso é impossível. O Marx está certo. É que tem alguma outra coisa impedindo que essa revolta aconteça. E a ideia deles foi justamente de que existem outras relações na sociedade, a família, a religião, o clube de futebol e não sei mais o que lá, o Grêmio esportivo. Existem outras relações na sociedade que acabam impedindo essa revolta do proletariado. Essa foi a visão que o pessoal chegou. E daí veio a teoria crítica marxista. O que é a teoria crítica marxista? É justamente uma teoria de botar todo mundo para brigar com todo mundo de forma que isso diminua o poder de qualquer estrutura que tenha na sociedade. Tem que botar a mulher para brigar com o homem, com o feminismo, tem que botar negro para brincar com branco, por questão do racismo, tem que botar todo mundo para brigar com todo mundo. Por quê? Porque isso diminuiria essas estruturas de poder paralelas da sociedade e com isso aconteceria a tal revolução do proletariado. Continua sendo lorota, continua não funcionando, porque toda a teoria do Marx é uma idiotice, porque ele acreditava no valor trabalho, que não existe, mas no final das contas é isso que eles tentam fazer. Então a polarização sempre foi do Lula, né? E aí o que acontece? Mas tem um efeito aqui nesse caso que é muito claro. O Lula é um fracasso. Ele não conseguiu fazer nada do que ele queria esse ano aqui no Brasil. O pessoal está falando aí, não, que ele conseguiu tudo, ele aprovou o arcabouço, aprovou a reforma, aprovou não sei o que lá. Não, o que ele conseguiu foi se manter no poder, meu amigo. Por quê? Porque ele aprovou essas coisas todas para poder pagar o Congresso, para poder pagar o apoio que ele tem. Ele mesmo não conseguiu fazer nada do que ele queria. Talvez o máximo que ele tenha conseguido do projeto pessoal do Lula foi destruir a candidatura do Deltan Dallagnol e está tentando destruir agora do Moro, né? Isso talvez ele consiga, mas fora isso daí, ele não conseguiu nada do que ele queria. E não vai conseguir, porque ele não tem plano nenhum para o Brasil. Ele sabe que ele não tem condições de governar o Brasil. Não tem nada nisso daí, né? E aí, qual que é o problema do Lula? O Lula é um animal político. Ele está acostumado a cheirar o apoio. Ele percebe quando ele fala uma coisa que tem apoio na população, que a população vibra e coisa e tal, né? Então, o que o Lula percebe? O que o Lula percebe é,
Ele falar de reforma tributária, o pessoal se anima? Não, reforma tributária não é a cara do Lula. Ele falar de Bolsa Família, o pessoal se anima? Não, na verdade a Bolsa Família, quem melhorou a Bolsa Família foi o Bolsonaro no final das contas. E o povo percebe isso. O Auxílio Brasil do Bolsonaro era muito melhor que o Bolsa Família e o Lula só manteve o valor porque, né, não tinha como diminuir o valor lá da época do Bolsonaro, né? Então, repara, o Lula não tem nada para ele bater no peito e falar: eu fiz isso, eu resolvi esse problema. Ele não tem nada. Ele passou um ano lutando para sobreviver, para continuar tendo o cargo de presidente da República. Não fez nada além disso. Ele apostou na pauta de viagens internacionais, só fez lambança, porque o Lula é um burro, é um socialista idiota. Fez lambança na questão lá da Rússia com a Ucrânia, fez lambança com Hamas com Israel, fez lambança em tudo que podia fazer e mais algumas coisas ainda. Então, no final das contas, se anulou completamente. Gastou muito mais dinheiro que o Bolsonaro, viajou muito mais que o Bolsonaro, mas em termos de coisas concretas, de fazer alguma coisa concreta, não conseguiu nada. Está apostando agora na agenda verde. Tá crente que tá abafando, que a agenda verde é o que o povo quer e coisa e tal. E não, não é. Ele sabe, ele sente o cheiro da coisa do povo apoiando ou não. Ele sabe que mesmo os esquerdistas percebem que essa agenda verde não é um negócio que anima o pessoal no final das contas, né? Ah, o aquecimento global existe? Existe, é um problema, sim, é um problema, é coisa e tal, mas a verdade é que o governo vai fazer com isso? Eles não têm o que fazer, não tem como resolver esse problema, né? Enfim, aí o que o Lula percebe? O que o cheiro de político do Lula percebe? Ele percebe que quando ele bate em Bolsonaro, aí o pessoal anima. É a única coisa que o Lula consegue fazer que anima a militância dele. E é por isso que ele não pode deixar de bater em Bolsonaro, por mais que isso ajude Bolsonaro no final das contas. Porque você para pensar, o Lula hoje é o presidente do Brasil. O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro hoje não é nada. É um candidato inelegível, inclusive. Tem um monte de gente que apoia ele, é verdade, mas em tese, poder institucional, ele não tem nenhum. Toda vez que o Lula abre a boca para falar de Bolsonaro, ele ajuda Bolsonaro. Mesmo quando ele está xingando Bolsonaro, mesmo quando ele está falando mal de Bolsonaro, ele está ajudando Bolsonaro no final das contas. Esse é o problema do Lula. Ele não consegue parar de xingar Bolsonaro, ele não consegue parar de falar mal de Bolsonaro, porque é a única coisa que ele fala, que ele percebe que ele agrada, que ele percebe que as pessoas gostam. Para pensar até na pauta de costumes. Você acha que se o Lula falar num discurso dele, não, que vamos liberar o aborto para todo mundo, você acha que o pessoal vai gostar? Não, meu amigo, mesmo o pessoal da esquerda aqui no Brasil é meio de direita, é meio conservador, então não tem esse troço não. A única coisa que o Lula consegue falar, que ele sabe, que ele percebe que agrada, é xingar o Bolsonaro, e com isso ele vai ajudando o Bolsonaro, porque ele mantém o Bolsonaro no jogo político, né? Por mais que mas o cara tá inelegível, mas o cara tem isso, o cara tem aquilo, não sei o que lá, mas, ó, o Lula não para de falar nele, né? Então como é que pode isso daí, né? E é o que o pessoal tá falando aqui, ó, ruídos políticos e gastança perigam ameaçar as conquistas de Lula. Que conquista? Lula não conquistou nada. Lula conquistou a sobrevivência dele. Se você olhar a trajetória econômica no Brasil em 2023, foi só ladeira abaixo. Começou até bem, com a economia vinda de Bolsonaro, e de lá para cá só desandou completamente com o Lula, né? E as dívidas, as gastanças que o Lula está fazendo, absurdas, ele está tirando isso tudo para se manter no poder, para comprar deputado, para comprar apoio no governo e se manter no poder, né? Aí o pessoal tenta aqui de forma patética dizer que o Tarcísio é um exemplo de pessoa que fala bem com o Lula e não sei o que lá, sem perceber que isso daí, na verdade, tira a força do Tarcísio, não dá nada de vantagem para ele. Na cabeça de 0 pessoas, estar do lado do Lula é uma coisa positiva. O Lula é um órgão estranho, um corpo estranho transplantado na presidência da República. Como que esse jabuti chegou lá, ninguém sabe, né? Enfim, não tem jeito. O Lula, até pela fraqueza dele, acaba fortalecendo o Bolsonaro. É por isso que eu acho que o Bolsonaro vai estar elegível sim em 2026. Mesmo que ele seja preso nesse meio tempo, não duvido nada de prenderem o Bolsonaro, tem gente querendo fazer isso, coisa e tal, mas e daí? Lula foi preso também, não impediu de participar, e esse é o ponto. Tudo que está acontecendo com o Bolsonaro na verdade, entra no pacote de xingamento do Lula, que na verdade é o pacote de xingamento da elite aristocrática socialista brasileira. Essa elite que estava acostumada a mandar no Brasil rejeitando o Bolsonaro porque não faz parte dela. Mas no final das contas, quem está rejeitando esse corpo estranho é o brasileiro como um todo, é o Brasil como um todo que está rejeitando o Lula e essa porcaria dessa elite que não serve mais para nada.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.